Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal dos Armarinhos Nodari. Eu sou a Mari, professora de crochê e parceira aqui do time de artesãos da Nodari. Na aula de hoje nós vamos fazer esse lindo cropped, o cropped flor, para você arrasar no verão. Lembrando que todos os materiais dessa aula você encontra no site dos Armarinhos Nodari, www.armarinhosnodari.com.br. Uma boa aula para você! Os fios escolhidos para essa aula foram o Charme, que é sempre muito bem-vindo, porque ele é maravilhoso de trabalhar. E agora vou até tirar o Charme um pouquinho aqui de lado e aproximei bem a câmera, porque o nosso escolhido foi esse lançamento da Círculo Fio Lolita, perfeito, maravilhoso, com todo esse brilho e glamour que você merece. Nós vamos utilizar também colas para arremate, um fio transparente para fazer as nossas costuras. Você também pode utilizar o próprio fio do crochê que você está trabalhando, se você for usar com outro fio, outro material. Porém, o fio Lolita, devido às lantejoulas dele, ele dá uma enroscadinha na questão de costura. Então, eu vou estar utilizando esse fio para costurar aqui. Fita métrica, marcadores, agulha número 3 e uma tesoura. Um par de bojo do tamanho que você for fazer a peça. Aqui, como eu vou fazer um tamanho P, estou usando um bojo número 40 e um furador. Nós vamos começar preenchendo a nossa argolinha de acrílico. A minha tem 4 centímetros. E eu vou começar aqui preenchendo com o fio Lolita, porque ela vai ficar bem aparente ali. Então, como que eu vou fazer? Eu dou uma laçada aqui na minha agulha, entro aqui dentro da nossa argolinha e puxo. Esse fiozinho aqui, ó, eu já vou conduzir aqui pra trás, tá? Ó, aqui atrás. E vou trabalhando, já levando ele arrematando. Então, eu vou passar a minha agulha por dentro da argola, vou puxar, vou dar a altura aqui da argola e vou fechar em um ponto baixo. Passo lá, fecho em um ponto baixo. Vou lá, puxo, fecho em um ponto baixo. Você vai fazer até preencher toda a sua argola aqui, com pontinhos que fique bem um do ladinho do outro, bem preenchido, tá? Eu vou preencher a minha aqui e volto com vocês. Então, coloco aqui a agulha, vou lá, puxou, deu aqui a altura, né, da argola, fecha em um ponto baixo por toda a nossa volta. Então, preenchi toda a minha argola aqui. Aqui, ó, já vou botar um pinguinho de cola, que eu fui conduzindo aquele fio do início, né? Já coloco uma colinha aqui. Já corto rente. E agora, nós vamos cortar aqui também. Então, olha, já fiz aqui, eu contei, tá? Pra gente poder ter uma noção de divisões de pontos. Então, aqui deu 50 pontos no total. E eu vou vir aqui no nosso primeiro pontinho que a gente fez aqui, vou passar a minha agulha e vou fechar num ponto baixíssimo. Vou cortar esse fio, vou passar aqui pra dentro. Aqui dá uma enroscadinha, às vezes, no momento que você vai passar a parte da lantejoula, tá? E depois eu vou esconder esse fio aqui com a agulha de tapeceiro por detrás de alguns pontos, ou também já pode ir escondendo a partir do momento que você vai trabalhar aqui nos pontos da argola, tá bom? Agora, eu vou trabalhar com o fio Charme branco.
E o meu é esse aqui, é que quando eu fui puxar o miolo ali, ele saiu bastante, então eu tive que acabar enrolando em volta do fio aqui, de todo o rolo do fio. Então, eu vou vir aqui na minha argola, vou pegar aqui vou dar duas laçadinhas aqui no meu fio, e vou vir aqui em alguns pontinhos, em qualquer um agora, por enquanto, né? E depois a gente vai fazer a divisão. Então, vou pegar aqui, ó, já vou trazer esse fio aqui pra trás, pra já ir arrematando. Venho aqui em um pontinho desse que a gente preencheu aqui na argolinha, na alcinha de trás dele, com cuidado, porque esse fio, ele é bem, né, delicado. Venho aqui, puxo, tiro dois e faço o meu primeiro ponto alto. Se você tiver dificuldade de trabalhar dessa forma, você pode amarrar aqui na sua alcinha e fazer 3 correntinhas. Vou laçar o fio novamente e vou trabalhar 15 pontos altos, um para cada pontinho da argolinha, sempre pegando aqui na alcinha de trás, tá bom? Trabalhei os meus 15 pontos altos, um para cada pontinho aqui da argola. Vou virar o meu trabalho, vou vir aqui, ó, a alcinha de trás desse ponto de base, passo a minha agulha, puxo, fico com 2 laçadas, tiro as 2 de uma vez e uma correntinha, formando assim um ponto alto. No mesmo ponto, eu vou colocar um aumento para ele ir aumentando, né, ó. Tá? Então, aqui eu coloquei um aumento. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, certo? E vou colocar o aumento no meu último ponto. Então, trabalho um ponto para cada ponto de base. E chegando lá no final, a gente faz o nosso aumento. Chegou no último ponto, venho aqui, faço um e faço mais um no mesmo lugar. Deixa eu só puxar um pouco mais de fio aqui. Agora, vou virar o trabalho. Virei meu trabalho, na alcinha de trás, passo a minha agulha, puxo o fio que está vindo do novelo, fico com 2 laçadas, tiro as 2 de uma vez. Uma correntinha para dar a altura de um ponto alto. No mesmo ponto, faço mais um ponto, que é o aumento. Trabalho novamente aqui, um ponto para cada ponto de base. E vou fazer o aumento lá no nosso último ponto. Então, aqui eu vou ficar agora, olha. Comecei com 15, né? 15 pontos, fiquei com 17, agora eu vou ficar com 19. Porque você tá aumentando um no nosso primeiro ponto e um aumento no último ponto. Então, cheguei aqui, vou colocar mais um aumento aqui no último ponto. Um ponto que já é do ponto anterior e mais um aqui. Vai ficando assim. Virou o trabalho, a alcinha de trás, passou a agulha, puxou, ficou com 2 laçadas, tira as 2 de uma vez e uma correntinha. Aqui, você vai colocar mais um ponto, fazendo o aumento. Vai trabalhar ponto sobre ponto, chega aqui no final, coloca o aumento novamente. Então, eu segui trabalhando aqui, ó, aumentos, até chegar um total de 14 centímetros, 9 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A última carreira aqui tem 31
pontos altos, tá bom? Esse é para um tamanho P. Se você for fazer um tamanho M, né, que é do 42 ao 44, eu sugiro que você comece aqui com 18 pontos e siga aumentando, tá bom? 9 carreiras, ou vai medindo aí conforme o tamanho que você precisa, né? Mas eu sugiro que você comece aqui com 18. Se você for fazer um tamanho G, você pode começar com 21, tá? E do GG em diante, você pode começar com 23 pontos, ou você também pode pegar um bojo ou, né, um top que você tem aí e vai trabalhando por medidas. Então, aqui no tamanho P, que é de um 38 a um 40, comecei com 15, 18 para um M, 21 para um G, 23 em diante para o GG, ou faça sob medida, né? Medindo ali numa peça que você já tenha para ficar exatamente do tamanho que você quer, tá bom? Agora eu não vou aumentar mais. Então, eu vou seguir aqui por algumas carreiras até dar o tamanho desejado, somente fazendo o quê? 31 que tá o total aqui, então eu viro o trabalho, venho na alcinha de trás, puxo a laçadinha, né? Faço a mesma coisa, um ponto baixo e uma correntinha. Ao invés de eu colocar aumento, agora eu só vou trabalhar ponto sobre ponto por algumas carreiras, tá bom? Aí eu já volto com vocês para mostrar aqui quantas carreiras eu trabalhei e o nosso próximo passo. Então, agora é só trabalhar ponto sobre ponto sem nenhum aumento, é só seguir aqui fazendo uma faixa. Então, olha só, já fiz aqui toda a minha parte, coloquei um marcador aqui, porque foi aquela carreira, a última carreira que nós fizemos os aumentos, e depois eu só segui reto, sem fazer nenhum aumento, e ficou aqui essa faixa, tá? Então, depois dessa primeira carreira aqui, que nós paramos de aumentar, a última que nós aumentamos, né? Então, a primeira carreira até aqui, que a gente parou de aumentar, deu 24 carreiras. E medindo, aqui tá com 21 centímetros e meio, mais ou menos. Isso para o tamanho P. Depois você também pode, como eu disse, tirar as medidas para os outros tamanhos, tá bom? Ou aumentar aí de 3 a 4 centímetros para cada tamanho maior. Agora, eu coloquei esses marcadores aqui, que a gente vai fazer tipo como se fosse um passadorzinho ali pra gente passar depois a nosso cordão para fazer a amarração atrás. Então, eu parei aqui, nessa última carreira. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho. E vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo na alcinha de trás, como nós já estamos acostumados, tá? Aqui, apenas um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha de espaço, vou pular esse ponto aqui, vou vir nesse e vou fazer ponto baixo. E daí, eu vou fazer uma sequência aqui de 8, tá? Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí, vai ficar aqui, ó, quase imperceptível, mas não dá para ser muito grande mesmo, porque o fio, ele trabalha, né? Aonde está o marcador, é o próximo espacinho. Então, eu tiro o marcador, vou fazer uma correntinha, pulo essa de base e venho aqui nos próximos, numa sequência de mais 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, alongo um pouquinho o fio, venho aqui, tiro esse marcador daqui, que aqui é onde nós vamos colocar, ao invés de colocar o ponto, nós vamos colocar o espaço de uma correntinha. Pula ele, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu vou fazer uma correntinha, vou pular esse de base e vou finalizar aqui com 2 pontinhos baixos, tá? Então, vai ficar assim, ó. E aqui vai ficar praticamente só o espacinho mesmo de passar depois um cordãozinho, certo? Agora, eu vou cortar o fio. Vou fazer aqui uma laçadinha. E eu estou aqui, ó, pode ver, se você olhar pela argola aqui, ó, eu tô pelo lado avesso da peça. Então, eu viro pro direito novamente, para eu fazer um acabamento em pontos baixos por toda a volta, mas que o ponto, né, fique pelo lado direito, fique bem bonitinho. Então, agora, nós vamos fazer esse acabamento. Pelo lado direito da peça, você vem aqui, ó, no comecinho aqui, já pega esses fios, você já pode vir conduzindo junto para arrematar. Vem aqui bem no cantinho desse primeiro pontinho. Pode dar um nozinho para ficar mais fácil, como você preferir, só para segurar esse fio. E eu também já vou conduzindo todos eles aqui por trás, fazendo um arremate. Volto aqui no mesmo lugar, dou uma laçada e faço aqui uma correntinha. Venho aqui ainda e faço mais um ponto baixo. E agora, para cada lateral de ponto alto, você vai colocar 2 pontos baixos. Então, aqui, ó. E daí é só ir preenchendo, tá vendo que fica a lateral do ponto, né? Eu já tô conduzindo esses fios pro arremate, depois é só eu cortar a pontinha que vai ficar aqui aparecendo. Então, eu venho bem aqui, ó, na lateral de cada ponto e faço esse acabamento em pontos baixos, tá? Vou fazer assim aqui por toda essa lateral e eu já volto com vocês. Aqui, ó, cuidado que quando tem os dois juntos, né, os aumentos, cuidado para você não pegar 2 pontos, tá? Para não ficar muito grosseiro o acabamento. Pega só realmente aqui, ó, o primeiro da lateral. E vai trabalhar pontos baixos. Eu vou aqui até o cantinho ali pra gente virar junto. Olha só, e vai ficando um acabamento. Trabalhei toda essa lateral aqui em pontos baixos para dar o acabamento e cheguei aqui, ó, naquela parte que nós tínhamos feito, né, os pontinhos baixos. Então, aqui, ó, tem a lateral de um ponto baixo que eu vou fazer ponto baixo aqui em cima dele. Vou fazer aqui mais um ponto baixo para poder fazer a viradinha e mais um, tudo no mesmo lugar, tá? Para fazer o cantinho aqui da nossa peça, tá? Agora, aqui é um ponto baixo ainda, então eu trabalho em cima dele. E nessa correntinha de ponto baixo aqui, ó, eu vou trabalhar em cima dela, dentro dela, de modo que fique aqui o buraquinho para depois a gente passar o nosso cordão, tá? Então, eu vou trabalhar dentro da correntinha, porque daí automaticamente vai abrir o buraquinho aqui. Ó, dentro da correntinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Ó, fica ali um buraquinho, tá? Como eu disse pra vocês, se fizer, você pode colocar 2 correntinhas se teu ponto for muito apertado. Mas aqui, o que acontece é que o crochê ele trabalha um pouquinho, né? Ainda mais o fio 100% algodão.
Então, vai ficar esse buraquinho. Se você ficar com dificuldade de localizar ele, você pode vir aqui e colocar um marcador. Mas acredito que não tenha necessidade. E daí, você vai trabalhar aqui toda essa lateral, ponto baixo sobre ponto baixo. E vai chegar aqui novamente no próximo espacinho de uma correntinha e vai trabalhar dentro dela, tá? Vai trabalhar, vai chegar aqui, vai virar com três pontinhos baixos, aliás, desculpa, de borda, né? Pra fazer a curvinha. E vai dar toda a volta aqui, ó, contornando até chegar aqui no final, tá? Então, essa parte é só mais uma parte mesmo de acabamento e só repetições de pontinhos baixos. Esse fio que nós acabamos de cortar ali quando nós fizemos essa lateral, você já pode também ir escondendo, tá bom? Então, é só você seguir trabalhando nesses pontinhos baixos aqui. Não esquecendo de... Você pode contar também aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Cheguei no outro furinho aqui, né? No outro espacinho. Então, eu vou trabalhar aqui dentro, ó, no meio da correntinha, porque daí já automaticamente vai abrir aqui o buraquinho pra gente passar o cordão depois. Trabalhei toda a volta em pontos baixos, e aqui eu fiz os dois últimos pontinhos baixos, e eu vou finalizar aqui, ó, dentro da alcinha, passando e fazendo um baixíssimo. Posso cortar esse fio e já puxar aqui, depois eu escondo esse fiozinho pra trás. Então, ficou desta forma. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos espelhar tudo que nós fizemos desse lado, nós vamos fazer deste lado aqui. O que acontece aqui pra gente fazer uma divisão para ficar bem na mesma direção? São 50 pontos no total, certo? Dentro aqui da nossa argola. E nós trabalhamos aqui 15. Do outro lado, a gente vai começar com 15 também. Então, 15 mais 15 dá 30. 30 menos 50 sobra 20. Então, quer dizer que a gente tem que deixar 10 pra cá e 10 pra cá. Se você for fazer com 18, dá 18 com 18 dá 36, né? 36 menos 50 dá 14. 14 divididos por 2 dá 7. Então, você vai deixar 7 aqui e 7 desse lado. Então, a conta é essa. A soma da quantidade de pontos que você tem aqui dos dois lados, né? Menos o total que você tem aqui divididos por 2, porque é pra cá e pra cá que você vai dividir. Espero que eu tenha conseguido explicar certinho pra vocês. Que vocês consigam entender, né? Então, eu vou contar aqui, ó. Então, esse foi o último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou começar nesse daqui. Coloco o marcador. Agora, eu venho pra cá. Aqui, deixa eu ver, o último foi esse daqui. Então, agora aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, eu começo aqui. Tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Opa, acho que eu contei um a menos aqui, tá? Então, e você analisa, ó, tá na mesma direção, e você vai começar. Então, essa parte eu não vou fazer porque é exatamente igual essa. Essa parte aqui você vai só repetir do outro lado, certo? E eu vou trabalhar agora, a gente vai fazer, então, as pétalas da nossa flor. Então, a pétala da flor vai ser feita apenas com o fio Lolita, mas também na agulha número 3, ó. Já fiz uma aqui pra ver, gostei do tamanho. Se você quiser pétalas maiores do que essa, até vou passar pra você aqui a medida.
olha, da pontinha até aqui embaixo, 13 centímetros e meio. Lembrando que ainda vai ter mais uma carreira de acabamento aqui, tá? Então, mas se você quiser maior, você faz o seguinte, você vai aumentar esse meio aqui, certo? Então, eu comecei aqui com 18 correntinhas, você vai começar com mais correntinhas do tamanho que você queira que fique a sua pétala, tá? Ou se você quiser menor, você vai trabalhar com menos correntinhas iniciais. Então, e aqui não tem múltiplo, não tem nada, a única coisa que nós vamos fazer aqui é esse meio, mas que é igual, independente do tamanho que você inicia aqui. Então, você vai começar aqui fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas para virar o trabalho. Laça o seu fio, vem aqui na quarta correntinha e faz um ponto alto. E agora, eu vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha de base. Aqui dentro dela, no meio dela. Aqui você trabalha com bastante delicadeza, porque esse fio, além das lantejoulas, eles também, olha, ele acaba abrindo um pouquinho a trama. Então, você tem que trabalhar bem com calma. E para não dar sono em vocês de me ver fazendo essas correntinhas aqui, porque realmente eu trabalhei bem tranquila nessa parte, trabalhando só com o fio Lolita, eu vou fazer as minhas aqui. E você vai fazer até a penúltima, tá bom? Até a penúltima tem que dar 18 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas que nós fizemos para virar o trabalho. E eu fiz os meus 18 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas, e sobrou aquela primeira correntinha inicial. Então, o que que nós vamos fazer? Aqui dentro dela, nós vamos trabalhar 6 pontos altos, todos dentro da mesma correntinha. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Abrir um pouquinho aqui, ó, você vai puxar essa laçadinha para ela fechar, tá bom? Agora, aqui nós vamos colocar um marcador, sempre nesse meio, para você não confundir aqui e saber onde que você tem que aumentar. Então, eu fiz 6 aqui, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no meio, vou contar 3 e vou colocar o marcador aqui no meio. Então, nesse meio ficou 3 para cá e 3 para lá. Agora, eu vou seguir o meu trabalho ponto alto sobre ponto alto até aqui, tá? Até o último aqui, até essas 3 correntinhas, você trabalha um ponto alto também em cima dela. Eu cheguei aqui, olha, trabalhei 17, eu vim contando. Não esqueça que você tem que trabalhar essas 3 correntinhas aqui também. Então, você vai laçar o fio, vai vir aqui no pezinho dela e vai fazer um ponto alto. Então, sempre na parte reta, nós temos que ter 18 pontos altos, tá bom? Virou o trabalho, a alcinha de trás, passa o fio lá que está vindo do novelo, fica com 2 laçadas, fecha em um ponto baixo e uma correntinha. E agora, nós vamos trabalhar sempre nas alcinhas de trás. Então, laçou o fio, vem aqui na alcinha de trás e faz o ponto alto. Vamos trabalhar 18 pontos altos aqui na parte reta. Trabalhei os meus 18 pontos altos, ou a quantidade de pontos que você começou na parte reta, ela tem que permanecer, tá bom? Agora, nós chegamos aqui na parte da nossa curva. Então, aqui agora eu vou trabalhar mais 1,
e 2. Então, no total, ficaram 20. Um ponto para cada ponto de base. Os 18 da parte reta. E na parte oval aqui, nós vamos trabalhar 1 e 2 sozinhos. E aqui onde tá o marcador, que é bem no meio, são no total de 6, né? Então, aqui, ó, nesse terceiro, dentro dele, nós vamos trabalhar aqui 1, sempre na alcinha de trás, tá? 2, opa, vou tirar o marcador, porque está atrapalhando de eu fazer aqui. Então, nesse daqui, nesse terceiro desses 3 do lado de cá, vamos dizer assim. Então, eu fiz 1, vou fazer o segundo e vou fazer o terceiro. Então, ficou 3. Não se preocupe que aqui ele já se ajeita o fio, tá? E agora, nesse daqui, eu vou fazer mais 3. 1, 2 e 3. Então, olha só como que funciona. Trabalhei 2, no terceiro eu fiz 3 juntos, no do lado eu já fiz 3 juntos, e aqui é o meio, ó. Entre esses 3 aqui, esse aqui é o meio. Então, você devolve o marcador aqui. Agora, você vai seguir ponto alto sobre ponto alto, sempre pegando na alcinha de trás. Vai virar o trabalho, vai trabalhar os seus 18 pontos altos aqui e eu volto pra gente fazer a parte da curva juntos. Trabalhei aqui ponto alto sobre ponto alto depois da minha parte oval. Agora eu vou virar o meu trabalho, alcinha de trás, um ponto baixo e uma correntinha. Pera lá que o fiozinho tem que trabalhar com amor, com carinho. Agora foi. Vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui, ó, um antes do marcador. O marcador, ele não está em ponto nenhum. Ele está exatamente no meio desses 6 pontos aqui da nossa curva. Então, você vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto, pegando na alcinha de trás, até o penúltimo ponto aqui, certo? Então, quando chegar nesse daqui, que nós vamos colocar o aumento. Trabalhei ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui, um antes da onde está o marcador, que está bem no meio, entre um ponto e outro. Para ficar mais fácil também, se facilitar para você, a gente trabalhou 18 e colocou 6. Nós trabalhamos 18 e colocamos mais 2 sozinhos e fizemos os aumentos. Agora, nós trabalhamos os 18 e mais 4 pontos na curva, e daí agora nós vamos colocar um aumento bem nesse daqui do meio. Então, eu vou só tirar o marcador para não atrapalhar. Venho aqui. Trabalhei 2. Olha, tá bem aqui, né? Então, esse aqui agora, nesse daqui eu vou colocar 3 dentro do mesmo ponto, que é a curvinha. 3. No do lado, coloco mais 3, porque é bem o meio do trabalho. Mais 3. 1. Opa. 2 e 3. Novamente, pra gente não se perder, ó, fica bem no meio do trabalho aqui, ó. Então, pra gente não se perder, nós vamos colocar o marcador no meio do grupinho de 3 pontos altos de cada lado. E vamos seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Nós vamos trabalhar assim por 6 carreiras. 1, 2, 3. Eu tenho uma pronta aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Então,
como eu já expliquei, trabalhou 18 e 6 aqui na curva. Trabalhou 18 mais 2 e colocou 3 no próximo ponto e 3 no próximo pontinho do lado, ficando os 6 do meio. Ponto alto sobre ponto alto. Trabalhou 18 e trabalhou mais 4 pontos sozinhos, um para cada ponto de base na curva, e chegou no meio. Então, nesse do meio, vai colocar 3 e 3. Ponto alto sobre ponto alto. Trabalhou 18 e vai trabalhar mais 6 sozinhos aqui na curva. E os 6 do meio. Trabalhou 18, vai colocar mais 8 aqui na curva e os 6 do meio. Trabalhou os 18 e vai colocar mais 10 na curva e os 6 do meio. Sempre aqui no meio, ó, nesse grupinho de cada 6 aqui do meio, quando você estiver vindo aqui, ó, vai ser sempre nesses dois centrais aqui do meio que você vai colocar os aumentos. 3 aqui e 3 aqui, tá? Se tiver alguma dúvida, pode voltar o vídeo e sempre trabalhe com o marcador aqui no meio, para que não haja dúvida, né? Para que você não se perca e saiba exatamente que no meio do marcador você tem que colocar o aumento. Nesse que está aqui, 3, e no próximo do lado, mais 3. E depois é só seguir com pontos altos, ponto sobre ponto. Antes de nós colocarmos as nossas pétalas, nós vamos aqui, se for da sua opção, né, se você quiser colocar o bojo, então a gente vai marcar o bojo aqui, certo? Então, aqui é o lado direito, então a gente vem aqui pro nosso lado, aqui, e nós vamos, essa pontinha vai ter que fazer um pequeno recorte, um pequeno ajuste, para poder encaixar aqui certinho. E eu vou fazer aqui um risquinho, ó, tá vendo aqui, ó? Então, eu chego o bojo aqui mais próximo do tamanho que tá dando aqui, tá vendo? Pra ver qual que é a pontinha que a gente tem que cortar, ó. Mais ou menos aqui. Aí, cortando esse, você corta o outro igual, tá? Então, vai tirar essa pontinha, é só pra encaixar aqui mesmo, ó. Deixando essa sobra aqui e essa sobra aqui. Acho que eu risquei muito pra cima. É só essa pontinha aqui mesmo, ó. Tô até passando como se fosse ali em cima do acrílico ali, ó. Tô tendo como referência a argolinha de acrílico, tá? Passei ali. Aqui continua a mesma coisa. E aqui, dessa pontinha, né? Se seu bojo for igual ao meu, eu vou tirar aqui também, ó. Tá? Então, eu vou cortar aqui. Essa pontinha. E vou tirar aqui também. Ponho aqui só pra gente ter uma ideia dessa parte. E eu risco aqui. Daí, eu venho aqui, ó. E risco aqui também. Eu encaixo os ladinhos, né? Ó. Tá? E vou cortar igual. Então, olha aqui, ó. Daqui a aqui ficou com 13. E aqui também. Então, olha só, já fiz em um aqui, para mostrar para vocês, já prontinho. Esse bojo, ele é um pouco, tem uns bojos maiores até, né? Então, esse bojo aqui, ele é mais, eu acho que é meia taça, que é chamado esse bojo, eu não vou lembrar exatamente o nome, tá? Então, depois você tem que centralizar bem ele aqui pra gente costurar. E eu também, esse aqui também tem direito e esquerdo, então por isso que eu marquei, tá?
com a peça, você vai depois, né, fazer isso pelo lado avesso, tá? Então, olha só. Você vai colocar certinho, porque tem o direito e tem o esquerdo. Esse daqui tem. Então, eu até coloquei ali, ó, pra não ter perigo, né? Então, como que eu vou fazer aqui agora pra gente passar isso aqui, pra facilitar? Você consegue fazer, ó, você consegue fazer com, pode ser com garfinho aí na sua casa, tá? Às vezes até mesmo com agulha, só que com agulha eu acho mais difícil. Então, como que eu fiz aqui, ó? Pode ver que tem até os sinaizinhos aqui, ó, tá? Pra poder ficar os furinhos mais fáceis. Então, eu venho aqui, pode ser com um lápis aqui, pego essa pontinha, centralizo, marco aqui, marco as pontinhas primeiro. Se você tiver dificuldade de separar assim na distância certinho só de olho, você pode pegar também ali uma fita métrica ou uma régua, tá? Mas eu aqui, ó, eu faço assim, ó, vamos dizer assim, de olho mesmo. Vou marcando aqui uma distância. E faço as marcações para ficar mais fácil eu visualizar onde eu vou ter que furar, tá? Agora que eu fiz todas as marcações, é só pegar o furador ou o garfinho, tá? Ó, aqui ficou um pouquinho maior a distância, eu vou dar uma melhorada já aqui na parte de furar, tá? Furador, você dá uma forçadinha assim, ó. E vai furando essa peça aonde você marcou, tá bom? Todo furadinho. Aí você pega uma agulha menor, aqui eu peguei a agulha número 2. E eu vou começar aqui por esse cantinho, aqui ó, que daí eu já venho e faço o canto pra vocês verem como que vai fazer todos os cantos, tá? Então, pego qualquer pontinho aqui, olha como já passa super fácil. E daí fica super rápido de você fazer. Então, vai lá, pega o seu fio, puxa no buraquinho. Esse nozinho aqui, dá um nozinho sem apertar, é o mesmo caseadinho do pano de prato. Dá um nozinho aqui sem apertar. Deu um nozinho. Coloca a agulha aqui novamente no mesmo buraquinho, puxou aqui. Passa aqui por debaixo dessa alcinha que você acabou de amarrar e fecha numa correntinha. Faz uma correntinha aqui, vem pro próximo, coloca, puxou, dá altura, fecha num ponto baixo. Uma correntinha, vem aqui, agora aqui eu cheguei no cantinho. Então, venho aqui, puxo o fio pra cá, faço um ponto baixo. Uma correntinha, no mesmo lugar, venho aqui e faço novamente um ponto baixo. Uma correntinha, venho no mesmo lugar, puxou, faz um ponto baixo, né? Dando a altura ali do bojo, tá? Assim você vai fazer por toda a volta. Chegou no cantinho, vai fazer ali, ó, 2 pontinhos no mesmo buraquinho ou 3, se você achar necessário, para não ficar repuxando. E é só isso, não tem segredo, tá bom? Vai finalizar, vai chegar aqui, vai fechar com um ponto baixíssimo aqui onde você começou o trabalho. Bom, agora chegou o momento de nós costurarmos aqui o nosso bojo. Então, eu já coloquei esse, olha como fica bem perceptível, tá? Mas a gente precisa trabalhar nessa hora com bastante calma. Então, agora a gente vai colocar o esquerdo. Então, note que eu comecei aqui, ó, bem na beira da primeira carreira. E eu separei aqui alguns alfinetes pra gente colocar aqui pra ajudar a firmar esse trabalho na hora da costura, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar um alfinete aqui para segurar. E vou colocar alfinetes, mas assim, ó, contornando o bojo, tá? Não, e na mesma altura de que eu fiz um lado aqui, eu vou puxar ele aqui para fazer o outro. Então, eu não vou fazer assim,
Porque se eu costurar desse jeito, ele repuxa, né? Porque ele é curvadinho, olha só. Então, eu tenho que contornar com o meu crochê aqui. Então, e à medida que nós formos costurando, a gente vai tirando também esses alfinetes para ficar para ficar bem certinha a costura e não repuxar, tá? Então, você vai trabalhar assim, ó, como se você tivesse já contornando aqui o seu trabalho, tá? Então, agora aqui com a minha agulha de tapeceiro, eu virei aqui com essa agulhinha um pouco mais grossa para ficar mais fácil. Nós vamos aqui, ó, medir a mesma direção do outro lado que já está colocado, tá? E a mesma distância que é aqui nessa carreira. Pego, passo aqui apenas, vou erguer aqui para ver se vocês, ó, na alcinha da frente aqui, da onde você fez o seu caseado, e você vai pegar em uma laçadinha apenas da parte de dentro do crochê. Vai passar a sua agulha. Por quê? Porque daí pelo direito não vai aparecer nada, tá? Vai passar aqui. Vai deixar uma ponta para fazer o arremate depois. Então, o teu trabalho é a alcinha da frente do teu caseado com uma laçada da parte de dentro aqui do avesso, apenas uma laçada do seu crochê do top. E você vai passar, tá? Ó, é um alinhavo da mesma cor, não vai aparecer, só cuide para pegar apenas a laçadinha de dentro. Então, pegou a laçadinha aqui do caseado, a primeira, né, a de fora, e vem em uma laçada do crochê do top. E puxa. Você vai fazer isso pela volta toda do seu trabalho, costurando desta forma. Quando chegar aqui no final, a gente faz o arremate junto, combinado? Então, uma laçadinha do crochê do caseado, a laçadinha da frente, e uma laçadinha da parte de dentro apenas do seu crochê. Agora que eu já costurei tudo, olha, nem precisava ter cortado um fio tão grande. Então, esse fio aqui é do começo. E agora, a gente não vai fazer nó, nada, tá? Você vai continuar aqui, ó, por entre alguns pontinhos, você vai passar o seu fio para fazer o arremate, para não ficar nó, tá? Passei por entre alguns fios, alguns pontinhos, ó, apenas nas laçadinhas também do avesso. Ó, não vai ter perigo porque você passa por vários pontos. Tá? E aí, você vai pegar a sua cola e vai aqui colocar um pinguinho de cola e vai cortar rente. Eu fiz 6 pétalas e agora nós vamos unir. Eu vou unir elas todas aqui, ó, com essa primeira pra frente, com essa parte aqui, ó, do nosso, porque tanto faz, na verdade, né? Você pode escolher, mas eu optei por colocar essa parte aqui, ó, tá? Pra cima, onde essa última carreira, ela fica pro direito, porque dessa forma, a última carreira fica pro avesso, né? Pro esquerdo, ó. E agora, eu até comentei de usar uma linha de costura transparente, né? Aquela invisível que fala. Mas, vai ficar muito difícil de vocês enxergarem aqui no vídeo. Então, eu passei a linha Charme aqui na minha agulha. Vou fazer um nozinho. Cortar aqui. E agora, eu vou fazer um alinhavo bem aqui embaixo, mas bem no pezinho
desta última carreira, dessa carreira aqui, ó, tá? Passando por entre a meada ali, ó, da trama desse pontinho aqui, tá? Vou passar. Unindo todas as pétalas. Então, vou passar aqui, ó. E lembra que eu comentei com vocês que não dá pra ser o fio Lolita, né? Porque, ó, porque ele enrosca. Então, eu vou passar aqui. O meu nozinho, ele já firmou ali, ele já enroscou. Agora, eu venho com a outra e vou fazer a mesma coisa. No meio da trama do pontinho dessa carreira aqui, ó, dessa lateral, vou passar fazendo alinhavo. Vou fazer assim nas 6 pétalas ou nas 5 pétalas, pode ser 5 também, conforme eu já disse no decorrer da aula, né? Que se você fizer umas pétalas maiores, pode ser 5 pétalas, tá bom? Passei em mais uma, e daí eu vou ajustando ela aqui, não aperto muito. E depois a gente vai ajustar exatamente ali em volta da nossa argola aqui do top, tá? Depois a gente vai vir colocando ela aqui de modo que fique bem certinho. Já alinhavei todas as pétalas e agora eu vou ajustar aqui, né? De modo que fique uma bem no meio da parte de cima e bem no meio da parte de baixo, e vai ficar assim. E aqui tá sem ainda costurar, né? Então, aqui, ó, eu vou dar mais uma ajustadinha e vou unir nessa pontinha que falta aqui. Bom, então, agora a gente vai pegar aqui e vai costurar essas pétalas aqui. Então, deixa eu ver se eu vou conseguir, mas é bem básico, gente, não tem segredo. O que que nós vamos fazer? Esse fio que está sobrando aqui agora, eu venho aqui e passo para baixo aqui, ó, passando nas alcinhas que nós encapamos a argola lá. Então, vamos lá. Passo. Ó. Agora, eu venho no próximo pontinho da argolinha e passo pra frente. E pega bem aqui, ó, bem no pezinho do ponto da pétala. Assim. Aí, de novo, venho bem do ladinho e vou fazendo esse trabalho da costura. Vou aqui e passo lá pro lado de baixo da argola. Agora, eu não vou apertar mais, porque já tá do tamanho certo, senão depois a gente não consegue costurar. Então, eu venho aqui, bem no pezinho do ponto, e vou lá pra trás. Ó, passando lá na argola, tá? No ponto da argolinha. Dou uma puxadinha pra firmar, venho no pontinho do lado, passo e vou lá no pezinho da flor, da pétala. E passo pra cá de novo. Tá? Vai fazendo assim por toda a volta. Já costurei toda a flor aqui no na parte do top. Olha. Essa parte aqui você pode dar uma forçadinha na hora do alinhavo, você pode dar uma puxadinha no teu fio
para que a parte do crochê ela entre aqui, ó, na argolinha, tá? Então, viramos aqui para o avesso e vamos agora fazer o arremate. Aqui eu vou passar por entre alguns pontinhos. Aí, quando a minha laçada tiver um pouquinho menor, eu vou passar a minha agulha dentro dessa laçada, fazendo um nozinho aqui. Eu vou passar por entre alguns pontinhos da argola, reforçando. Tá? Ó, que não apareça pro lado direito. E ficou desta forma aqui. Agora, nós vamos unir aqui no crochê essas pétalas, tá? Então, nós vamos voltar aqui com o nosso fio Lolita. Opa. E eu vou fazer o quê? Vou vir aqui, ó. Agora, aqui a gente vai mais ou menos calcular aqui onde a gente começa, tá vendo? Ó, você vai ajeitar as suas pétalas e ver onde elas se encontram aqui. A partir do momento que elas abrem, então, eu venho aqui, coloco meu fio. Agora, eu vou dar um nozinho aqui. Já vou escondendo ele também. Vou puxar aqui, 1, 2, 3, laçou, opa, pula um, vem no próximo, faz um ponto alto, uma correntinha, pula um, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pula um, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pula um, no próximo, um ponto alto. Pula um, no próximo, um ponto alto. Opa. Vai fazer assim. Até chegar aqui nesse biquinho aqui da flor. Trabalhei aqui a lateral toda da pétala com um ponto alto separado por uma correntinha. E cheguei bem aqui, ó, no meio da pétala. E também, se você colocar aqui, ó, posicionar a pétala, ela vai dar bem aqui já em cima do crochê, certo? Do crochê da parte de baixo. Então, você vai vir aqui sem esticar, vai ver aonde dá altura, vai passar a sua agulha lá no top, na parte feita com fio charme, vai puxar o fio e vai fechar com um ponto baixíssimo. Dessa forma, você vai prender a pétala, mas ela não vai ficar caindo a hora que vestir, mas também ela não vai perder o movimento, tá? Então, aí, agora, eu vou continuar. Venho no próximo e faço um ponto alto. É só para realmente prender. Faço uma correntinha, pulo um, no próximo eu venho e faço um ponto alto. E vou trabalhar aqui até chegar na altura que uma pétala vai meio que estar por cima da outra aqui, tá? Cheguei na altura em que uma pétala está praticamente em cima da outra, ó. Certo? Então, agora aqui eu vou fazer mais um, ajeita lá pra ver se não tá repuxando.
Venho aqui, faço mais um ponto alto aqui, separado por uma correntinha. Assim. Ó, não tá repuxando. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar direto para essa pétala aqui. Chegou aqui, ó, para unir uma pétala na outra. Vou fazer mais aqui um ponto alto, pula um, vem aqui. Aí, ela já tá por cima, né? Aqui, ó, uma por cima da outra. Então, eu venho aqui, ó, bem na parte que eu vou analisar aqui, porque você pode estar fazendo uma pétala maior, né? Então, não puxa ela, não repuxa, pra não repuxar o trabalho lá. Ó. Tá? E você vem aqui e faz um ponto baixíssimo nessa. Daqui. Passa. Une com um baixíssimo. Ó, dessa forma. E vai continuar, daí trabalhando pontos altos separados por uma correntinha, pulando um de base, vai chegar aqui nessa pontinha, vai fazer a mesma coisa, vai fechar aqui com ponto baixíssimo, vai vir aqui, ó, vai sobrepor uma pétala na outra aqui, ó, próximo, fecha com um baixíssimo, e assim vai contornar toda a peça com esse detalhe e unindo as pétalas. Então, voltei aqui para mostrar para vocês. Aqui está dando um intervalo de 12, tá? 12 pontinhos, 12 espacinhos em cada pétala para unir uma outra, tá? Então, aqui tem 12, aqui tem 12, aqui tem 12, aqui tem 12. Agora, essa pétala aqui é a pétala central e da parte de cima, onde vai passar aqui o cordãozinho para poder amarrar no pescoço. Então, eu trabalhei aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E agora, aqui, bem no meio, bem no centro da pétala, eu fiz um ponto V, tá? Para ficar bem centralizado aqui. Então, eu fiz o ponto alto, uma correntinha e fiz um ponto alto no mesmo ponto. Agora, eu sigo normalmente. E na parte de baixo aqui, né? Você pode repetir a mesma coisa que você fez ali em cima, você pode fazer aqui só para ficar bem bonitinho esse acabamento. Aqui nessas não tem tanta necessidade, não precisa, porque a gente vai acabar unindo aqui na outra parte do crochê, tá bom? Só isso que eu queria mostrar para vocês, para que fique bem certinho o seu trabalho. No meu caso, são 12 espacinhos, mas você vai dividir aí, se você aumentou, né, o tamanho das pétalas, enfim. Então, se você começar aqui com 15 espaços, você coloque 15 espaços em todas, e chegando nessa central, você faça um ponto V bem no centro da pétala. Então, já dei toda a volta. Você vai contar, se você estiver fazendo o mesmo tamanho da minha, vai contar 8 pontinhos, tá? De base. No 8º, você vai erguer o seu pontinho alto, vai fazer 12 espacinhos e vai trabalhar a volta. Aqui, já cheguei no final da minha volta. Olha aqui. E nós vamos agora unir aqui essa parte com aqui aonde eu iniciei, né? Vou vir aqui, ó, fiz 2 correntinhas para subir, na terceira, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer um acabamento de pontos baixos por toda a volta. Então, fechei ele com ponto baixíssimo, venho aqui, faço uma correntinha para poder erguer esse pontinho, né? Venho aqui no espacinho, já faço um ponto baixo. Venho no ponto alto, faço um ponto baixo em cima do ponto alto. No espacinho, um ponto baixo. No ponto alto,
um ponto baixo, e assim eu vou seguir por toda a minha volta, para dar um acabamento na peça, tá? E ela fica assim mais bonitinha, não fica virando aqui, ó, que nem agora, né? Então, essas de ponto baixo aqui, ela vai dar uma firmada no trabalho. Cheguei aonde está a união, fiz um ponto baixo no espaço, venho aqui na correntinha, faço um ponto baixo também, ó. E já venho aqui para esse espacinho, ó, um ponto baixo, no ponto alto, um ponto baixo, e assim por toda a volta, tá? Ó, não vai influenciar em nada aquela parte ali que nós fechamos com um ponto baixíssimo. E olha como a pétala, ela já assenta melhor com o acabamento em pontos baixos. Então, eu vou fazer isso por toda a minha volta, tá? Vai chegar aqui, ó, vai fazer ponto baixo aqui, já vai vir direto pra cá, só mesmo para dar esse acabamento na pétala. Estou finalizando o acabamento aqui e eu provando ali na minha filha, né, para ver como ia ficar. Essa pétala aqui é a parte de cima. E a de baixo, eu achei que ela ficou muito dispersa, muito pontuda lá embaixo sozinha. Então, eu vou unir ela um pouquinho mais para deixar um trabalho um pouco mais homogêneo nessa parte aqui, ficar mais bonito, sabe? Então, eu contei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixei 8 de espaço e vou unir já aqui, né? Porque a gente tá trabalhando com 12. E tá fazendo a volta, vai fazendo ponto baixo na volta deles aqui, né? Dos 12. No espacinho dos 12. Mas agora aqui, ó, pra ficar um trabalho mais visivelmente bonito, eu já vou vir aqui, ó, onde eu coloquei o marcador e vou unir, tá? Para ficar um desenho mais bonito da flor. Mas é só isso que eu fiz essa pequena alteração, porque na hora de provar ali eu achei que ficou mais bonito, vai ficar mais bonito a parte de baixo, porque essa parte aqui ela vai no pescoço, né? Então ela vai ficar já esticadinha. E a parte de baixo ali, essa pétala ficou meia perdida. Então, eu coloquei esses marcadores para ver como ia ficar, e eu gostei delas unidas assim, ó, mais próximas uma das outras, tá? Só essa do meio aqui mesmo, o resto continua tudo da mesma forma, porque também a hora que vestir ela vai ficar toda fofinha aqui pra cima, ó, pra ter esse movimento, tá bom? Agora, eu finalizei toda a parte aqui da nossa flor, já tá tudo certinho. E já fiz um cordão aqui também para vocês. Olha, coloquei até a minha etiqueta. E trespassei aqui naqueles espacinhos, lembra que nós deixamos lá no começo do vídeo? Então, eu coloquei aqui em formato de X, né? Ó, fazendo o trespasse, como se passa aí um cadarço de tênis, né? Esse cordão aqui eu fiz com 2,20. Esse cordão de 2,20 ele serve aí até um G, porque ele acaba cedendo um pouco. Mas, se você quiser deixar ele um pouco menor para um tamanho M e P, eu sugiro que você possa fazer aí 1,80 m, porque ele tem 2,20. Eu visto M, e conforme a gente vai puxando aqui para poder modelar no corpo a hora que veste, ele cede um pouco e vai ficando mais comprido. Fiz aqui um cordão de correntinhas com 70 centímetros. Estou usando a agulha 2, mas isso daí fica a critério de vocês, é só porque o meu ponto ele é um pouco mais frouxo, mais largo, né? E depois aí a agulha 3 ia ficar muito larga essas correntinhas, e eu queria um pouquinho mais tensionado, mais apertadinho. E agora, a partir da agulha, você vai pular a primeira correntinha, vai vir na segunda, vai inserir a sua agulha no meio dela, vai puxar uma laçada
do fio que está vindo do novelo e tirar toda de uma vez, fazendo um ponto baixíssimo. Próxima correntinha, passa no meio, puxa o fio que está vindo do novelo e tira todo de uma vez. Próxima correntinha, insere a agulha, puxou e tira tudo de uma vez. Assim vai ficando esse cordãozinho um pouquinho mais espesso, mais grossinho. 70 centímetros é o suficiente, tá bom? Então, é só você fazer essa parte e depois você vem aqui na sua flor, na pétala de cima e vai passar esse cordãozinho aqui bem nesse pontinho V que nós fizemos aqui na ponta da pétala e amarrar no pescoço. Para todos os tamanhos, acredito que de 70 a 80 centímetros está ótimo, porque como eu disse, conforme a gente vai ali amarrando, né, vai ceder um pouquinho esse crochê também. E aí a nossa peça está finalizada, é só você arrasar aí no seu verão, ou até mesmo para venda, ou até mesmo para presentear. Você querendo, né, se você quiser, você pode dar mais uns pontinhos aqui na flor, porém, nas pétalas, porém, quando você veste, as pétalas ficam bem abertas, fica bem bonito no corpo. Então, isso aí, né, fica a seu critério, se você vai, né, costurar um pouquinho mais aqui na parte do crochê ou não, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, curte, comenta, né? Compartilha, deixa aí de onde você está nos assistindo, nos marque nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!